segundo o Espiritismo, no capítulo 28, da página 258, itens 46 e 47. Prece pelos outros, por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Prefácio. Disse Jesus: amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã, mas com ela Jesus não quer dizer que devemos ter para com os nossos inimigos a ternura que temos com os nossos amigos. Ele nos diz, com essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem, além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos homens a verdadeira superioridade. Prece. Meu Deus, perdoa ao fulano o mal que me fez e o que me quis fazer. Com desejo que me perdoes e que ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Se o colocaste no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam lhe chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam ser concedidos, a fim de não me lamear minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspiram-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal entre em meu coração. Porque o ódio, a vingança, não pertence senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem, e vir em sua ajuda, se isso estiver em meu poder. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que me seja oferecida a ocasião de lhe ser útil, mas, sobretudo, meu Deus, preservai-me de fazê-lo do orgulho ou ostentação, em oprimindo por uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha ação, porque então eu mereceria essas palavras que o Cristo me fosse aplicadas. Já recebeste vossa recompensa. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros William e Shirley Milagre. Boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui fazendo esse estudo com vocês. E quero cumprimentar a todos, desejar aqui uma noite muito gostosa para todos. Cumprimentar também os internautas que nos ouvem, nos enxergam do outro lado do país e até do mundo, e dizer que é uma prática muito boa essa de fazer análise das palavras de Jesus. O que será que Jesus quis dizer, com que sentido, e em que momento isso foi proferido, né? É muito gostoso porque a gente se remete assim a um local de colocar no lugar de outra pessoa, né? Uma pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade, uma pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade de perdoar mesmo. Aí Jesus fala assim, tem que, mais do que perdoar os inimigos, amar os inimigos. Será que isso é fácil, gente? É fácil? Será? Difícil, né? Eu penso que é difícil. Para a maioria de nós, pelo menos, acho que não para todos, mas é muito difícil, porque a pessoa que às vezes pratica algo contra a gente, que às vezes comete algo que talvez não gostaria que cometesse com ele, mas comete conosco com as maiores justificativas, né? E aí a gente fica pensando assim, mas eu tenho que perdoar, ainda tenho que amar, né?
Que quer dizer isso? Essa parte do Evangelho também fala assim, que o amar os inimigos não é continuar com ele com aquela amizade infinita, né? Permitindo, inclusive, que ele, na sua distração espiritual, acaba cometendo novo deslize ou novos deslizes conosco, né? Não, às vezes a gente pode considerar bem uma pessoa sem estar com ela junto o tempo todo, né? E a gente fala o seguinte: qual que é a energia que a gente desprende quando a gente ama? Não é uma energia boa? A gente não quer o bem do outro? Pois é, a gente dá o que tem. Se a gente manda uma energia negativa, ou seja, se está com raiva da pessoa e fica alimentando um ódio, eu vou estar manipulando dentro de mim até para enviar para ele essa energia negativa. E por mais que a gente não queira, acaba retendo um pouco desse ódio, dessa energia negativa, pesada, complicada da gente estar com ela. Aí a gente fala assim: olha, essa pessoa está me atrapalhando muito, porque ela me faz ficar com tanta raiva dela, que eu acabo me desentendendo com familiares, com pessoas do trabalho, mas é porque você está mexendo ali com uma energia muito ruim. Se você, ao contrário, desejar bem, mesmo que não fique muito próximo da pessoa, desejar que ela siga positivamente o caminho dela, não necessariamente próximo a você, pode ser que as coisas amenizem. A probabilidade de amenizar é muito maior, né? Então, essa questão de amar é nesse sentido, até para a gente se proteger, porque quando a gente lança energia negativa, a gente só dá o que tem. Então, a gente está lançando algo que tem na gente, essa energia negativa. Evitar, então, de manter conosco essa energia negativa. Tem uma oração logo após, uma sugestão de oração logo após essa parte. É uma sugestão de oração. Existem várias outras sugestões. Aquela conversa pessoal que a gente tem com o nosso Criador, com o nosso anjo da guarda, tem que ser exatamente essa aqui? Não, pode ser outra. Às vezes a gente tem um jeito próprio de conversar com a espiritualidade, um jeito próprio de nos abrirmos, né, com a espiritualidade. Às vezes até esse horário é diferente de pessoa para pessoa. Eu tenho até um colega de trabalho, trabalha aqui em Divinópolis, não trabalha em outro local. Ele tem por hábito de fazer as orações dele meio-dia. No meio do dia, ele vai, pega o Evangelho, ele é espírita também, vai para o banheiro, vai para algum lugar, no meio-dia, a gente sabe, cadê o fulano? Está fazendo a oração dele, fica de 10, 15 minutos, né? Outros têm hábito de fazer as orações à noite ou de manhã, mas enfim, cada um tem as suas práticas, né? E todas elas têm a sua validade. E a gente fala o seguinte: nós somos capazes, sim, de amar os inimigos, ou seja, desejar bem a eles, não necessariamente conviver, somos capazes. Eu percebo que, se não todos, a maioria de nós aqui é capaz. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui. A pessoa que está alimentando ódio, a pessoa que está querendo mal dos outros, ela não está aqui buscando oração, não está aqui buscando conhecimento, não está aqui querendo entender um pouco mais de Jesus, não. Ela está em outros lugares. Então, eu tenho certeza que da mente de vocês, nesse momento, e tomara que seja sempre, fica sempre essa energia positiva. O grau de perdão que a gente dá para a pessoa que nos ofende, que pratica alguma coisa contra a gente, nós temos que prestar atenção nisso, porque Jesus fala que o perdão tem que ser incondicional. Claro, sem dúvida. Senão não é perdão. Senão é um perdão condicional. Eu perdoo, mas se a pessoa fizer isso ou fizer aquilo. E eu penso que, para algumas pessoas, muitas vezes para mim, em algumas situações da vida, é difícil, ou foi difícil, perdoar algumas pessoas. A gente não pode ficar, na minha opinião, querendo perdoar no minuto seguinte. A pessoa te fez a maior ofensa do mundo e te fez a maior desconsideração e tem com você uma prática regular muito negativa. No minuto seguinte você o perdoa. Será que, ou pelo menos tenta perdoar, será que a gente vai conseguir?
Talvez não. Então eu penso que nós, se a gente amadurecermos a ideia, assim, ó, vamos entender primeiro o que aconteceu. Vamos entender o porquê que a pessoa fez isso. Se a gente entender o motivo pelo qual a pessoa ofendeu, o motivo pelo qual a pessoa agiu daquela maneira que te trouxe algum dano, possivelmente você vai começar a perdoar, porque você vai ver motivo na pessoa. A pessoa não fez aquilo de graça. Muitas vezes fez alguma coisa contra nós por causa de uma ação nossa. Então, por isso precisa da gente analisar primeiro por que aconteceu isso. Segundo momento do perdão é o seguinte, para a gente conseguir perdoar, é pensar assim, se eu estivesse no lugar dele, como que eu agiria? Muitas vezes a gente vai ver o seguinte, talvez agiríamos de forma até mais forte, de forma até mais lasciva, de alguma forma mais prejudicial ainda, né? Então, às vezes, a gente realmente acontece conosco. A gente incrimina uma pessoa, sendo que no lugar dela, talvez a gente agisse de forma pior, né? Então, é aquela questão. Vamos analisar a situação e vamos ver como que a gente faria no lugar da pessoa. A terceira questão para a gente fazer o perdão, conseguir o perdão, é planejar. Planejar o perdão? Planejar o perdão. Como que eu vou conseguir perdoar o fulano? Bom, como que eu vou cumprimentá-lo? Como que eu vou me dirigir a ele? Qual que vai ser a minha postura, a minha postura, inclusive, de escutar quando ele estiver próximo, quando ele fizer alguma coisa? Qual será a minha atitude? Então, muitas vezes, depende da gente essa prática do perdão. Nem sempre, para perdoar, o outro tem que mudar tudo o que ele faz. Às vezes é a gente que tem que mudar, ou os dois têm que mudar, os dois polos têm que mudar, né? Às vezes nós estamos passando por um período, uma época de intransigência, de intolerância, por questões, às vezes, até médicas, até questões orgânicas, e aí a gente tem mais dificuldade de se relacionar com algumas pessoas. E nessa dificuldade que é nossa, muitas vezes, de nos relacionarmos, a gente capta do outro uma coisa ruim contra a gente. Eventualmente pode ser mesmo uma coisa ruim contra a gente, né? Mas eventualmente pode ser também uma resposta ao nosso tratamento contra ele, né? São essas ponderações. O perdão a gente tem que dar para inimigo. Amar o inimigo é para dar perdão a ele. Eu não preciso, por exemplo, perdoar a Shirley, que eu ainda nem cumprimentei. A gente já começou a falar aqui, já eu passo para ela, ela cumprimenta todo mundo. Porque é uma pessoa amiga, é uma pessoa companheira de trabalho aqui na casa. Eu não preciso cumprimentar vários de vocês que eu já conheço, e sou amigo de vários, né? Mas assim, perdoar é a pessoa que fez alguma coisa conosco. Então, é essa pessoa que carece de perdão. A pessoa que não nos fez nada, nós temos que manter a amizade, continuar a nossa amizade, continuar o convívio, aprimorar esse convívio, né? E eu fico pensando que, às vezes, o nosso próprio desleixo, né? E eu até me cobro muito isso, ligar em aniversários para amigos, ligar para parentes, né? Às vezes é uma cunhada, um cunhado, mas mora em outra cidade, não importa, se é amigo, se é uma pessoa fraterna, vamos ligar, olha, foi seu aniversário, meus parabéns, fizeram festa, comemoraram, né? Tudo bem, faz parte. Às vezes é 30 segundos, 15 segundos, mas a pessoa que recebe isso, recebe muito bem. Então, essa manutenção das boas relações já previne a necessidade de perdão, porque quando eu me afasto, pode ser que o outro, quando volte a se relacionar comigo, pode ser que comece alguma rusga por algum motivo. Se eu dou manutenção na amizade, se eu dou manutenção na fraternidade, né? Ser fraterno mesmo, quantos de nós temos eventualmente parentes assim, próximos, irmãos, que a gente às vezes não fala há muito tempo, mas ele trabalha muito, é muito difícil os horários. Temos que achar esses horários, né? Achar os horários, achar o momento
é a nossa busca, porque a gente gostaria que as pessoas lembrassem da gente. William, olha, gostei daquela ação sua em determinado momento ali. William, olha, eu te vi ali no supermercado, não deu para te cumprimentar, mas está tudo bem com você? Né? Então, essas pequenas coisas lembraram de mim, que bom. Então, essas pequenas coisas fazem parte de uma chamada pavimentação, né, da amizade. Aí a gente não precisa se preocupar que vai ser ofendido ou que ofendeu alguém, porque a gente está cuidando antecipadamente das coisas. Prevenir é muito melhor que remediar, porque remediar, consertar, é mais trabalhoso, é mais caro. Vamos pegar um automóvel, esperar o carro estragar de vez para você consertar, você possivelmente vai pagar uma fortuna, né? Mas se você der as manutenções regulares, talvez nunca vai ter um ônus muito grande com o conserto, né? Mas eu tenho certeza, pelo que a gente conversou, que a doutora Shirley tem algumas coisas para acrescentar. Vou passar a palavra para ela, dando boa noite, e falar da minha satisfação de estarmos juntos aqui mais uma vez, para estudarmos com vocês o Evangelho. Boa noite, doutora. Boa noite, William. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui no dia de hoje. Boa noite aos internautas, amigos que nos assistem. Esse tema é um tema muito interessante e, assim, seria possível a gente tecer comentários sobre isso durante várias quartas-feiras, né? Mas eu gostaria de salientar aqui, Jesus, ele disse o seguinte: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, o nosso maior modelo de humanidade, ele já nos recomendou a importância da oração por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Evidentemente, que ele também disse uma coisa muito importante, que é: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então, ele já nos colocou também a importância das nossas ligações, né? E, portanto, estas ligações, elas precisam deixar de ser nós para se tornarem laços, né? O nó, ele nos prende, ele nos impede o progresso, ele nos impede a caminhada, ele nos torna infelizes. O laço, ele é alegria, ele externa gratificação, presente, prazer, né? E as nossas ligações, elas devem ser baseadas nesses afetos, na amizade. E os nós, que são os nossos desafetos, nós precisamos reconstruí-los e torná-los laços, não é mesmo? E aí vem essa questão do perdão, porque orar pelos nossos inimigos é parte do processo do perdão, como o William colocou para a gente aqui. O perdão, ele começa naquele simples ato de não revidar na mesma moeda aquele desconforto que eu recebi. Eu falo desconforto porque às vezes é uma calúnia, às vezes é um xingamento, às vezes é uma atitude grosseira, descortês, né? Às vezes é, vamos dizer, uma ironia. Enfim, tem variadas formas da gente ser agressivo com quem está do nosso lado, né? Então, eu digo desconforto. A primeira atitude é conseguir não revidar na mesma moeda, cumprindo aquele preceito que Jesus disse: bateu na sua face direita, oferece à esquerda. Mas não é você deixar se abater, não é? De você ser maltratado, ser pisoteado. Não é isso. Mas é diante de uma atitude descortês e infeliz daquele que está lhe causando desconforto, você ter uma atitude cortês
cortês, diferente, e não revidar na mesma moeda. Então, o primeiro passo é mostrar a outra face. Como que eu devo tratar alguém que está ao meu lado, mesmo que não seja o meu afeto profundo, com respeito, dignidade e ética, não é? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, muitas vezes a gente não revida, mas leva aquilo para casa, né, William? E fica remoendo, revivendo a cena, vendo na cabeça tudo acontecer 300 milhões de vezes, tendo aquele sentimento ruim milhares e milhares de vezes. Então, o segundo passo é não pensar no revide. O primeiro passo é não revidar. Primeiro passo do perdão. Quando eu consigo não revidar, eu já estou em direção ao perdão. O segundo passo é conseguir não ficar pensando naquilo o dia inteiro, remoendo aquilo. Então, ocupa sua mente com coisas produtivas, com coisas que lhe fazem bem, tira aquela cena da cabeça, tira aquele pensamento, aquela vontade de revidar que você fica. Você não revidou, mas levou para casa à vontade, né? Então, é você tentar combater a vontade de revidar. Aí vem o terceiro passo do perdão. Além de você conseguir não ficar pensando no mal que você sentiu, que lhe foi feito, é você conseguir reconhecer no outro que te perturbou uma criatura necessitada, pobre de espírito, ainda com condições precárias de humanidade, de ética, de respeito. É você reconhecer as limitações do outro como uma pessoa ainda pobre de espírito, né? E muitas vezes reconhecer você como uma criatura que muitas vezes precisa passar por uma prova, como o William colocou aqui. Muitas vezes a situação daquela criatura que te prejudica, ela está te colocando, te propondo uma prova de ética, uma prova de emoção, uma prova de afeto, uma prova de humildade. Então, ela é um instrumento, muitas vezes, do progresso para nós. Porque, geralmente, as pessoas que nos amam, elas não vão ser descortês com a gente, elas não vão nos magoar, elas não vão nos falar verdades que nós não queremos ouvir. Quem que fala as verdades para a gente que a gente não quer ouvir? São aqueles que nós colocamos como inimigos, não é? Então, eles muitas vezes são instrumentos da divina providência para nos purificar. E nós precisamos reconhecer isso. Porque quando eu me sinto desconfortável, é porque naturalmente existe ali uma falha minha. Ou eu sou orgulhoso, ou eu sou vaidoso, ou eu sou egoísta, que aquela atitude me trouxe perturbação. Se eu tivesse humildade, amor suficiente, paz de espírito, aquela atitude não me perturbaria, né? E, por último, o penúltimo, ainda tem o último, mas o penúltimo passo seria reconhecer aquela criatura que te causa desconforto como um irmão da família universal, filho de Deus como você, né? E tanto você precisa do Pai quanto Ele também, e tanto você erra quanto Ele também. E por último, é o verdadeiro amor, que é desejar o bem e trabalhar pelo bem daquela criatura que te faz o mal. É o último passo do perdão. Né? A gente fica pensando assim, mas isso é impossível. Ninguém consegue isso não. Desejar o bem para quem te deseja mal, para quem faz as coisas erradas para você, para quem te prejudica, isso é impossível. Gente, tanto é possível que o Cristo esteve na terra, curou leprosos, devolveu a visão para os cegos,
curou doenças, pregou o amor, a humildade e foi crucificado. E lá no alto do seu suplício, o que ele fez? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é? E foi capaz ainda de voltar depois da sua morte, através dos apóstolos, no encontro com os seus apóstolos, que todo mundo conhece aquela passagem de Tomé, né? Que ele toca as chagas do Cristo, ele volta e ainda coloca à disposição da humanidade, estimulando os apóstolos a trabalhar pelo bem da humanidade. Humanidade essa que o levou à crucificação. Esse é o amor que ele quer nos ensinar e que a gente acha que é impossível, mas é possível. Tanto é possível que na espiritualidade vários mentores espirituais trabalham incansavelmente por nós que somos teimosos, que fazemos tudo errado de novo, né? Que muitas vezes caímos nos mesmos erros e eles estão incansavelmente nos auxiliando a progredir. Então, é possível esse amor? É. O que precisa? Vontade firme de perdoar. E aí nós lançamos mão da oração como instrumento de perdão, né? Eu gostaria até já de colocar uma pergunta aqui. Não é a sociedade com suas regras que fazem com que os inimigos surjam nos ambientes de trabalho, em turmas de colegas, na escola e até na família? Isso aqui tem um sentido muito grande. Por quê? Nós vivemos uma sociedade que prioriza o consumo, né? É o consumo descartável e que prioriza o ego. Nós somos uma sociedade egocêntrica. Então, tudo que atrapalha ou que vai de encontro aos desejos do ego pode se tornar uma contenda, um problema. E nós vemos isso diariamente com a competição, né? A nossa sociedade é competitiva. Ao invés de ser colaborativa, nós somos competitivos. Nós queremos ser o melhor e queremos que o outro não seja. Nós queremos ter o melhor e queremos que o outro não tenha, né? Então, essa atitude competitiva da nossa sociedade, que é inclusive do ambiente educacional, nas escolas, infelizmente, é perverso nesse sentido, porque acaba colaborando para a criação de nós, ao invés de criação de laços. A nossa sociedade deveria ser colaborativa, fraternal. Ela deveria fazer o reforço positivo para todas as qualidades das criaturas humanas. Estimular. Eu precisava ver o meu colega de escola e de trabalho não como um competidor, mas sim como um colaborador para uma obra maior. Cada um faça a sua parte o melhor possível. Então, é assim que nós deveríamos ver. E, infelizmente, nós precisamos mudar muito a filosofia da nossa educação, nesse sentido. Na teoria da psicanálise, tem 3 personalidades básicas que se estuda para tratamento de pessoas que vão, através do analista, né, do psicólogo, eventualmente do psiquiatra, tentar transformar traumas em passagens do passado e voltar-se para o futuro positivo. Essas 3 personalidades básicas, itens básicos, é o estado de perversidade, é o perverso, é o psicótico e o neurótico. Mas não tem personalidade boa, não. Para efeito da psicanálise, né, são essas 3 básicas que são estudadas, porque é como se todo mundo tivesse algum tipo de neurose. O estado neurótico é o mais, vamos dizer assim, mais ameno ou mais leve. Então, conta-se que uma pessoa visitando o psicólogo há muito tempo, e ele falava assim, olha, eu me acho com
com um jacaré debaixo da minha cama. E o psicólogo falava para ele assim, não, isso é uma alusão que você faz a um inimigo seu do passado e que você tem que tirar isso da cabeça, são coisas que você já vivenciou, mas hoje você está noutra vida, você está, por exemplo, no ano 2021, no ano 2025, ou 2019, como nós estamos, né? E ele falou assim, então tá, e assim ia sessão após sessão. Teve um dia que ele falou assim, mas eu tenho que resolver esse problema, é um problema real, mas esse problema, será que não é ilusório? Você tem um produto, um jacaré debaixo da cama, mas existe, eu não consigo dormir direito, e eu não consigo trabalhar sem dormir, porque como é que eu faço? Aí eu falei, olha, você vai ter que fazer um exercício muito forte, de faça suas orações, e quando você sentir que há esse jacaré debaixo de sua cama, pega um terço para rezar, você pega um livro, você reza em voz alta, você fala assim, eu estou enganado, não está acontecendo nada disso. E assim a pessoa foi fazendo. Até que um dia ele faltou à sessão e perguntaram para a família dele, o que aconteceu com o fulano, por que ele não veio? Ele falou assim, olha, ele foi engolido por um jacaré. Perto da casa dele, realmente tinha um charco, e um jacaré gostava de ficar debaixo da cama dele, acabou engolindo. Eu estou querendo dizer isso, essa história, para ilustrar o seguinte, existem problemas que são reais mesmo. Às vezes nós temos incômodos muito difíceis da gente se livrar, né? Às vezes o problema realmente não é com a gente, não. Às vezes é o outro. E é difícil perdoar o outro, porque às vezes tudo sinaliza para a culpa dele, para a causa partindo dele. E existem essas personalidades, psicótica e perversa, né? Então, eu fico pensando que, às vezes, a gente tem, até nessas situações, verificar o que a gente pode fazer, no sentido da oração, para que a gente distinga um problema que é real, existe, eu não tenho que me atormentar, falar, não, é intolerância sua, não. Muitas vezes, eu vou precisar me afastar realmente de um problema, de uma pessoa, de uma situação, de um local, de um trabalho, de um emprego que não me faz bem. Às vezes o problema é real, às vezes o jacaré existe mesmo, né? Então, e quando a gente insiste em ficar perto desse jacaré, as pessoas convencem a gente acaba sendo devorado, chega um dia que a gente não aguenta mais, e aí comete coisas que, em sã consciência, no estado de equilíbrio normal, você não cometeria. E você não ficou no estado de equilíbrio normal, por quê? Porque você foi transcendendo e não colocou limite nas situações. De alguma forma, algumas coisas precisam ter o sim e ter o não. E, de alguma maneira, a gente precisa saber que nem sempre aquilo que nos parece bom, ou pelo menos compensar, né, a situação que compensa, ela vai nos trazer benefício por muito tempo. Esperar o mal passar, muitas vezes, na maior parte das vezes, não é uma boa decisão. Vamos tentar cortar o mal pela raiz, no sentido de identificar o problema, né? Eu vou perdoar a pessoa, a situação, tudo que me causa o mal, mas, se for o caso, a atitude é me afastar mesmo, né? A gente fala da história do urso, né? O urso que foi num acampamento, não tinha ninguém no acampamento, mas tinha uma panela lá com uma comida cheirosa, uma comida muito deliciosa, e o urso pegou a panela, muito quente, na fogueira, e foi comer a comida, e o que aconteceu? Começou a se queimar. O urso, na sua braveza, começou a abraçar a panela contra si, a frigideira muito quente, como se estivesse punindo a panela. E quem que foi punido? Ele próprio, né? Foi se queimando cada vez mais. Então, existem situações que não compensa a contenda, não compensa a briga, não compensa continuar junto e até tentar perdoar naquele momento. Tem situações que eu vou ter que me afastar, compreender nesse processo que a Shirley comentou, né, passo a passo, e aos poucos vou perdoando. Aí eu não vou me rasgar de raiva, não vou guardar sentimento negativo. E às vezes a pessoa, como é que eu largo meu emprego? Olha, tente arrumar um outro antes, mas se a situação você localiza que é com base na sua relação profissional no momento,
às vezes até mudar de área, quem sabe, né? Hoje eu encontrei com um amigo meu, que ele inclusive é veterinário, coincidente foi hoje. Ele é veterinário e saiu totalmente da área, porque ele se desmotivou por uma série de questões da legislação, com referência aos animais, com referência ao modo como os governos tratam essa questão de relacionamento do ser humano com o animal, né? Muitas vezes deprecia o próprio animal, porque o animal não tem culpa de ser irracional, é a sua condição de ser, né? Então não há tanta política para preservar os animais numa condição de dotá-los de mais imunidade, e às vezes os próprios seres humanos são julgados contra eles. Então ele se desmotivou, está fazendo odontologia, saiu totalmente da área, uma coisa não tem praticamente nada a ver com outra, e está muito satisfeito. Falou assim, olha, eu ainda atendo algumas pessoas em casa, com orientações, não cobro nada, mas isso já me desmotivou e me tirou muita a motivação profissional para essa área. Então, eu estou já no segundo para terceiro ano de odontologia e estou ficando satisfeito. Faço odontologia em Itaúna. Então, às vezes, aquilo que está nos marcando, nos prejudicando, a gente precisa reavaliar. E essa coragem de reavaliar, nem sempre a gente tem. Eu confesso que perdoar é muito difícil. Eu atendo muitas pessoas aqui nessa casa e noutras também, no acolhimento fraterno, e eu percebo que, às vezes, o discurso de vamos perdoar, vamos armar o inimigo, às vezes ele é mais fácil que a própria prática. Nós sabemos disso, né? Para todos nós, me incluindo com certeza. Mas é uma busca ou uma tentativa que a gente precisa fazer, só por causa de uma coisa, foi Jesus que falou. E eu tenho assim, confiança na palavra de Jesus. Bem, tem algumas perguntas aqui, se alguém quiser fazer outras, tem algumas pessoas ao redor, é só escrever no papel que eles trazem para nós, para a gente tentar responder. Lembrando sempre que nós não somos a palavra final, né? A gente vai responder à luz do Evangelho de Jesus, mas existem outras opiniões. Bom, como que eu posso distinguir uma pessoa por meu inimigo? Como que eu sei que aquela pessoa é meu inimigo? Às vezes a gente não sabe mesmo. Tem gente que fala assim, eu não tenho inimigo nenhum. Será que existe pessoa que não tem inimigo nenhum? Às vezes nós temos tantos e não sabemos. Essa autopercepção da nossa ação, essa autopercepção da nossa conduta, nem sempre a gente tem. Às vezes o modo como a gente fala ralhando com a pessoa, a gente fala puxando a orelha da pessoa. Isso, tem gente que não gosta disso. Ao invés de admirar, vai achar que as pessoas estão assim, querendo aparecer em cima delas, né? Então, a gente, às vezes, tem mais inimigos que a gente pensa, mesmo pensando que não tem nenhum. E a gente começa a perceber inimigo quando a pessoa nos olha. Quando a pessoa nos olha de cima e embaixo, assim, você pode saber que ela fala, quem que é essa pessoa? Né? Por que ela está falando assim comigo? Então, eu fico pensando o seguinte, nas relações humanas, eu que trabalho com muitas pessoas durante muitos anos, a gente tem sempre que usar uma peça que tem em carro, que é amortecedor. O amortecedor é exatamente para o carro não bater muito forte e começar a estragar, né, no chão. É a ligação entre o eixo da roda e o monobloco do carro. Então, o amortecedor é o seguinte, eu não preciso falar a verdade com raiva. Eu posso falar a verdade, primeiro, no melhor momento que a pessoa tiver condição de ouvi-la, e falar essa verdade com amor. Eu sempre vou conseguir isso? Penso que não. Nós não somos perfeitos. Mas se a gente começar nas nossas relações, colocar esse amortecedor, é o melhor momento para eu falar isso para aquela pessoa? Será que ela vai me entender bem? No auge do furacão aqui, eu vou dar aquele puxão de orelha, será que é o melhor momento? Não, a pessoa vai tomar raiva. Eu vou criar um inimigo aí. Então, para a gente começar a identificar inimigos, ou evitar que eles ocorram na nossa vida, a gente seguiu o exemplo de Jesus, de nosso Pai Criador. Nosso Pai nos deu 2 ouvidos e uma boca. Vamos escutar um pouco mais, falar um pouco menos,
Podemos falar, mas vamos escutar mais. Quando eu falo escutar mais, é o seguinte: às vezes a gente não dá atenção para o nosso interlocutor. A minha pressa de falar é tão grande, a minha vontade de manifestar a minha opinião, que eu acho que é mais importante que a dele, é tão grande que eu não ouço a ideia dele. Às vezes é muito melhor, mais equilibrada que a minha. Então, ouvir mais, a gente pode ouvir mais, né? Nesse sentido. Então, aí a gente localiza o inimigo quando ele nos trata com indiferença, quando ele vê que ele convida o João e não te convidou. Não é por mal, mas o João usa amortecedor, né? Então, a gente, nas relações humanas, no convívio, a gente tem que procurar evitar ter inimigo, mas a gente pode acabar tendo e, eventualmente, dá um trabalho danado de se desfazer dele. A gente fala que no mundo corporativo, quem trabalha em empresa grande, se você brigou com uma pessoa uma vez, 10 anos depois, se ambos estiverem na mesma empresa e ele for o seu chefe, eventualmente você vai ter um problema de ascensão profissional. Então, a gente tem que ter amortecedor, não só por causa de interesses, de modo algum, mas para se relacionar bem. Quando a gente se relaciona bem, a gente tem paz no coração, a gente vai para casa tranquilo, porque, como a Shirley falou, a gente chegar em casa com raiva guardada, você não descansa, não é verdade? Mais perguntas por aí, Shirley? Tem. Uma pergunta interessante. Levando em conta que nada me acontece fora da lei de causa e efeito, chego em casa e foi toda arrombada, e o ladrão levou tudo. Então, estou sofrendo a reação ou o efeito? Bom, é interessante, evidentemente, que se nós pensarmos que nós estamos submetidos à proteção divina e que Deus, como Pai zeloso que é, Ele não deseja o mal para nenhum de nós, e que Ele tem um poder tal, que Ele é onipresente, onisciente, suprema inteligência. Diz Jesus que nenhuma folha de árvore cai sem que o Pai o saiba, né? Bom, então, considerando isso tudo, eu devo dizer que um acontecimento trágico como esse, né, extremamente desagradável e muito frequente em nossos dias, porque nós estamos numa sociedade muito violenta, né? O Brasil está passando dificuldades profundas, financeiras, falta de emprego, muitos passam fome, estão na miséria, né? Aumentou o número de miseráveis para 13 milhões, né, de pessoas. Então, nós vivemos num país onde esse tipo de ocorrência é um fato. Agora, vai ocorrer onde? Com quem? É muito interessante porque a gente vê, às vezes, casas tão bem guardadas, né? Com todo o artifício de cerca elétrica, vídeo, alarme e etc. E são assaltadas, né? Ao passo que outras que não têm nada, né, não são assaltadas. Ora, evidentemente que tem alguma ação da providência divina, alguma prova que está nos batendo a porta para enfrentarmos esse momento, tá certo? De fato, o fato em si de haver a pilhagem dos bens de outrem, isso não deveria ser uma coisa que deveria acontecer. Nós deveríamos ser uma sociedade mais avançada nesse sentido. Nós não deveríamos ter miséria. Nós podemos ter diferenças sociais e econômicas, mas não miséria. Não é justo que ninguém passe fome, tá certo?
Isso não é correto, nós precisamos corrigir isso, tá? Então, nós estamos vivendo num país onde esta pilhagem, essa apropriação indébita dos recursos que o outro tem, é um fato que vai acontecer em virtude da nossa condição atual, que nós estamos torcendo para que vá mudando, né? Entretanto, ser a minha casa, aí é que a coisa muda um pouco de figura, porque se é um fato que é inerente à sociedade que nós vivemos, que ele seja pelo menos aproveitado como prova e expiação para aqueles que precisam passar por uma situação como essa. Uma situação, às vezes, de constrangimento, né? de perda dos recursos, não é? Então, se isso tem que existir, que isso resulte em algum proveito, no sentido de fazer desenvolver no outro, aquele que está passando por esse momento, a tolerância, né? A compreensão, a energia para reconstruir, readquirir aqueles recursos perdidos, a persistência, perseverão no trabalho honrado para readquirir, né? Então, infelizmente, as situações de prova e expiação, elas são obrigatórias. A minha semeadura é livre. Deus Pai nos dá os recursos para nós nos desenvolvermos e vivenciarmos a nossa vida na terra. A semeadura é livre, mas as consequências dos nossos erros, elas são uma colheita, e a colheita é obrigatória. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Então, com certeza, existe nesse fato a providência divina em ação, no sentido de colocar na nossa vida um momento desafiador para que a gente possa desenvolver qualidades na nossa alma que nós só desenvolveremos mediante esse desafio, né? Não sei, William, o que você gostaria de acrescentar? Eu não acrescentaria nada, porque eu entendi bem, acho que você foi tão explícita que eu acho que foi bem interessante a sua resposta. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: há pessoas que eu não consigo perdoar, prefiro mantê-las bem distantes e não estar com elas. Já me fizeram muito mal e nem quero chegar perto delas. Tem alguém assim nessa situação? Estou sendo anticristão? Aqui também é uma pergunta mais ou menos igual, e que chegou agora. E quão mais difícil é perdoar ou não se magoar, quando quem te magoa é um próprio familiar? Aqui falou a própria mãe, né? Que prova é essa, né? São situações assim. Eu queria falar para vocês que minha atividade principal aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré é acolhimento fraterno. Então a gente entrevista ou é entrevistado por muitas pessoas que estão passando por um problema e que a gente tenta fazer alguma coisa para amenizar, para esclarecer e propor o tratamento da casa. Que esse tratamento são 36 vindas aqui, com 36 palestras, 36 passes. A gente propõe que a pessoa faça em casa, uma vez por semana, o culto do Evangelho no lar. E depois dessas 36 vezes, a pessoa tem um atendimento, uma equipe espiritual, para eventual obsessor, observar se tem alguma coisa. Então, eu queria dizer, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque depois das 36 vindas aqui, depois de tanto escutar palestras, de tanto tomar passes, de se relacionar com vocês, conosco, que aqui frequentamos, nesse clima salutar, aqueles problemas, ou pelo menos a maior parte deles, inequivocamente, já sumiram. Os problemas que os trouxeram aqui, já sumiram. Então, eu estou querendo dizer que
tempo, muitas vezes, vai se incumbindo de nos mostrar aos poucos situações que provocaram aquele distanciamento, aquele problema às vezes com um familiar, às vezes com mãe, com pai, com um filho, né? E às vezes o afastamento foi até necessário. Não é uma atitude anticristã, ao meu ver, não. Pelo contrário, se você ficasse riçando ali o tempo todo com a pessoa, possivelmente você ia se desgastar mais, né? Então, às vezes, algum afastamento é até recomendado. Às vezes, até médicos que lidam com essa área de relacionamentos, um psiquiatra ou psicólogos, né? ou outros tipos de profissionais, recomendam um pequeno afastamento, um médio afastamento, não sei por quanto tempo, aí depois você recobra a situação, mas depois com outra compreensão, porque é assim, querendo ou não, hoje eu sei um pouco mais do que ontem. Não é assim mesmo? Com todos nós? O que a gente aprendeu hoje nos acrescentou em relação ao que a gente sabia até ontem. Amanhã vai ser mais ainda. Minha vida é muito rotineira, eu não vou aprender mais nada. Aprende todos os dias. Eu vou falar para vocês, a gente aprende a cada minuto. Eu me sinto aprendendo a cada minuto, né? Então, aí esse aprendizado vai nos esclarecendo, o perdão vai chegando, aquela pessoa que era inimiga passa com o tempo a não ser mais. Então, às vezes, quando a gente fala que o tempo cicatriza, na verdade, são as novas experiências que vão nos acrescentando, que vão nos ensinando, e a gente aprende a ver as coisas de outra maneira. Na verdade, o tempo é só uma medida, não é ele que resolve, mas é o aprendizado que, com o passar do tempo, a gente acaba tendo. Então, eu acho interessante, assim, às vezes, a gente se afastar um pouco, né? Mesmo que seja de um familiar, né? Porque ficar naquele processo muito, falar o termo aqui que eu já usei, muito neurótico, o tempo todo, dia após dia, às vezes você vai cada vez piorar a situação, né? Se afastar com a condição de você depois voltar é bem interessante, né? Eu acho até mais cristão do que a gente ficar brigando, né? E cá para nós, gente, em determinadas situações, realmente o jacaré existe, às vezes os problemas são reais mesmo, às vezes dói mesmo, são coisas muito doloridas, né? É a minha posição. Se a Kshira quiser acrescentar também, esteja à vontade. Não, eu acho que se é um familiar, né, alguém assim do círculo familiar, é que a gente tem que intensificar mais as orações, porque muitas vezes você não consegue se afastar, né, do convívio. Você vai ter que aprender a conviver com a criatura. Então, você precisa buscar se orientar através do Evangelho de Jesus, as obras subsidiárias. Existe um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se você procurar fazer da sua parte, como nós dissemos, procurar se equilibrar, procurar manter um pensamento mais positivo, ser mais assertivo com as coisas positivas, preencher a sua vida com coisas que fortalecem a sua fé, que fortalecem o seu coração, conviver com aqueles que lhe são caros afetivamente, que preenche a sua necessidade de afetividade. Aos poucos, você vai se fortalecer, vai ter uma visão diferente, no caso do nosso companheiro ou companheira, da mãe, né? Vai tendo uma visão diferente da mamãe, vai começando a ver com outros olhos, e a hora que você consegue ver com outros olhos, aquilo que a criatura faz, fala, age, não te atinge mais, não te causa tanto desequilíbrio e perturbação quanto antes. Então, o segredo de tudo não está na mudança do outro. O segredo mesmo está na nossa mudança.
É o que nós podemos fazer para não nos sentirmos perturbados pelo outro, constrangidos pelo outro. Como eu devo vê-lo para que ele não me perturbe, né? E isso não vai depender da mudança dele. Eu até acho que inimigos, a gente não faz inimigos. Os inimigos, eles vão acontecer independentes da nossa vontade. Quer dizer, nós podemos fazer inimigos, mas mesmo que não o queiramos, eles poderão existir independente da nossa vontade, né? Porque é algo que está relacionado a eles, ao que eles sentem, ao que eles desejam, ao que eles querem, né? Agora, quanto a mim, eu me sentir mal, eu me sentir com ódio, eu me sentir com rancor, depende de mim, não depende da atitude do outro, né? Então, que nós façamos a nossa mudança, porque aí nós já conseguimos diminuir a nossa perturbação com a atitude do outro. Eu agradeço a participação e a atenção e o carinho de vocês. Obrigada, obrigada também aos amigos da internet. A gente quer agradecer esse momento de ter estado com vocês, a interação boa que teve com todos, e convidar vocês para virem sempre e dizer que nós estamos assim honrados de estar aqui, mas não somos a última palavra, não. Pelo contrário, estamos também como aprendizes e estamos sempre à disposição para trocar ideias. Boa noite a todos e bom restante de trabalhos.